Vamos conversar hoje sobre psicologia do trabalho. Psicologia do trabalho, a definição, o que é que ela faz? Ela estuda o comportamento do ser humano no âmbito do trabalho e dentro das empresas. E quando nós falamos em psicologia do trabalho, é importante a gente, inclusive, diferenciar o que é psicologia organizacional e psicologia do trabalho. Então, normalmente, nós escutamos muito esse termo, psicologia organizacional. Inclusive, quem faz a disciplina, o curso de psicologia, vê essa disciplina de psicologia organizacional. Então, como o próprio nome diz, psicologia organizacional está ligada à empresa, à organização. No caso da psicologia do trabalho, é um termo mais abrangente, porque nem todo trabalho depende necessariamente de uma empresa, como, por exemplo, os trabalhadores rurais, né, os que trabalham em campo. E quando surgiu a psicologia do trabalho, a psicologia organizacional? Surgiu para modificar e estruturar as empresas, as organizações. E a sua primeira fase se deu entre 1924 a 1970, que era denominada naquela ocasião como a psicologia industrial, tendo como objetivo maior aumentar a lucratividade e a produtividade, se utilizando de conhecimentos da psicometria. E o que é a psicometria? É um ramo especializado da psicologia que estuda a elaboração de testes de avaliação psicológica, né, para aplicação de conhecimentos estatísticos, né? Ou seja, é uma ciência vertente da área da estatística, que serve para auxiliar a psicologia na construção de medidas de avaliação do trabalhador. Então, por exemplo, os testes psicológicos, né, que alguns deles têm um objetivo mais específico, como, por exemplo, a atenção, a memória. Então, a psicometria, ela serve para estudar todos esses fenômenos. E qual é o objetivo, propriamente dito, da psicologia do trabalho? Ela tem como objetivo principal promover a saúde e o bem-estar do trabalhador, tendo como elementos secundários a produtividade, o resultado e o lucro. Então, na segunda fase da psicologia do trabalho, que se deu a partir de 1970 até 1990, ela teve como estudo, como foco de estudo, o clima organizacional e a qualidade de vida no trabalho, onde se utilizava, inclusive, alguns recursos, como dinâmicas de grupo, desenvolvimento de equipes e liderança, né? E teve como principais fundadores 2 psicólogos, que eram Hugo Mansterberg e Walter Dill Scott. Eles eram psicólogos experimentais e professores universitários, onde eles utilizavam de alguns testes psicológicos para resolver alguns problemas nas organizações. Então, a proposta realmente da psicologia do trabalho é que esse trabalho ele venha pautado dentro de uma proposta mais humanizadora, para que o próprio trabalhador, o sujeito, ele possa então levantar uma bandeira de dignidade humana. Daí a importância realmente da psicologia do trabalho focar, ter o objetivo principal a saúde e bem-estar do trabalhador. E não podemos deixar de falar em saúde do trabalhador sem falar em saúde mental. Então, o bem-estar, ele está associado diretamente à saúde mental. Então, saúde mental é definida como um estado de bem-estar em que a pessoa consiga enfrentar no seu dia a dia as dificuldades normais da vida. Então, no nosso dia a dia, dentro das organizações,
além da organização, nós temos uma vida aqui fora, então é importante que a psicologia do trabalho consiga fomentar uma condição dentro das organizações para que o colaborador ele possa lidar com essas dificuldades. Então, saúde mental também é estar ciente das suas próprias habilidades, ou seja, aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu aprendi, para que assim você consiga também trabalhar de forma mais produtiva e assim contribuir para a sua comunidade, contribuir dentro da sua organização. Trouxe aqui para vocês alguns dados, né, que são bem impressionantes. Então, no Brasil, 23 milhões de pessoas sofrem com transtornos mentais. Então, hoje, a terceira maior causa de afastamento no Brasil está relacionada às doenças emocionais do trabalho, e isso afeta diretamente também a economia do país. Então, nós temos um acréscimo na concessão de auxílio-doença, por exemplo. Então, 12% da população necessita de algum atendimento na área da saúde. Desses números também, quase 6% tem a ver com a depressão. Então, infelizmente, o Brasil hoje ocupa, né, essa liderança, é o país com maior índice na América Latina. Na Europa, o estresse ocupa a segunda posição em problemas de saúde relacionados ao trabalho, afetando 40 milhões de pessoas. E entre 50% e 60%, né, de todos os dias de trabalho perdidos no continente estariam ligados a esta condição. Então, daí a importância da psicologia do trabalho, das empresas elas terem um olhar voltado para a saúde mental e emocional dos seus colaboradores. Então, só se consegue produzir, só se consegue gerar lucro realmente se eu cuidar da saúde mental dos colaboradores. E essas informações é uma fonte da OMS. E, consequentemente, a saúde mental, a ausência dela, traz uma série de transtornos mentais, alterando o comportamento também das pessoas. Então, que situações é importante nós compreendermos que favorecem esse adoecimento mental no trabalho? Então, existe hoje uma grande preocupação da comunidade científica, dos psicólogos, do pós-pandemia, principalmente dos profissionais da área da saúde, que infelizmente hoje é uma das categorias que mais desenvolve a síndrome de burnout. Então, algumas situações que favorecem esse adoecimento: a má gestão de mudanças organizacionais. Então, um líder, um gestor que ele não saiba lidar com as dificuldades, com o dia a dia, que ele não saiba não somente gerir processos, mas gerenciar junto com as pessoas. A própria insegurança laboral, uma comunicação ineficaz, uma comunicação onde não haja um feedback transparente, onde quem comunica não saiba como dar esse feedback. Então, essa falta de preparação também, falta de apoio das lideranças e também dos parceiros, dos colegas, o assédio psicológico, o assédio sexual e também a violência, né, de terceiros, cargas excessivas de trabalho. Mais uma vez aqui destaco os profissionais da saúde nesse período de pandemia, exigências contraditórias, falta de clareza na definição de funções. Então, isso infelizmente é algo muito comum dentro ainda das organizações, você não saber qual é o seu papel, a quem você se reporta, falta de participação na tomada de decisões que afetam diretamente o trabalhador, e a falta de controle sobre a forma de como executa o trabalho. Então, a questão da manipulação, a questão de você já receber tudo pronto, você não ter o poder de decidir, de você falar como é feito o trabalho, como isso pode afetar, como esse processo vai ou não contribuir
para a entrega do seu trabalho. Então, isso também afeta a saúde emocional. Nós temos também esses números, como eu já citei, nos dias atuais, os transtornos mentais são a terceira causa de incapacidade para o trabalho no Brasil. Então, esse é um dado realmente alarmante. Então, os principais sintomas, é importante a gente ficar bem atento: a ansiedade, a sensação de vazio, de desespero, o medo de perder o trabalho, a insegurança, alguns tremores, instabilidade, depressão, desamparo, desesperança, angústia, apatia, pessimismo. Então, esses sintomas, inclusive, a maioria deles nós percebemos na síndrome de burnout. Então, a depressão e a ansiedade hoje são as principais causas de adoecimento e afastamento do trabalho, né, no Brasil. Então, é importante que as empresas elas busquem cultivar ações, não somente de diagnosticar, mas também de gerar intervenção para o tratamento dessas doenças. Como manter a saúde mental no trabalho? Como as empresas podem contribuir? Buscar manter um ambiente organizado de trabalho, dar um tempo, aquelas paradas, 10 minutos, levanta um pouquinho ali, vai tomar uma água. Então, é importante você dar esse tempo. Cuidado também com o que fala, cuidado com os impulsos, valorizar os seus colegas, manter o bom humor. Então, quando mantemos o bom humor, a gente consegue liberar uma série de substâncias, né, que vão contribuir também para essa sensação de satisfação e também da falta de estresse. Eu trouxe aqui uma curiosidade de uma pessoa, de uma empresa, Madeline, onde aqui nesse bate-papo ela pede licença às pessoas porque ela vai cuidar da saúde mental. Então, isso inclusive pegou de surpresa o CEO da companhia, onde ele agradeceu esse posicionamento dela e isso acabou se tornando uma prática dentro da empresa. Então, hoje existe uma preocupação muito grande de nós buscarmos fazer seguro para tudo. A gente faz seguro para carro, faz seguro para casa, seguro para moto, mas nós não cuidamos daquilo que é o nosso maior patrimônio, que é a nossa saúde mental. Então, o que a gente faz, de fato, para poder garantir essa segurança mental, segurança emocional? E aqui, algumas dicas para que a gente possa cuidar mais da nossa saúde mental no dia a dia. Técnicas de relaxamento, também cuidar da alimentação, saber dizer não, reconhecer os nossos limites, ter consciência de que nós temos as nossas fragilidades, administrar as nossas emoções positivas e negativas, praticar sexo seguro, evitar a automedicação, ter disposição para mudar, manter bons hábitos alimentares, principalmente organizar o nosso tempo, estabelecendo prioridades, um sono reparador, é importante também. Entender que nós não conseguimos acertar tudo, fazer atividade física e reservar um tempo também para o nosso lazer, também para a nossa família, né? Estabelecer tempos para todas as áreas da nossa vida. E o paradoxo do trabalho nada mais é do que alguns dilemas que nós enfrentamos hoje no dia a dia em relação ao trabalho. Ou seja, é quando o nosso trabalho ele deixa de ser uma fonte de satisfação e acaba se tornando um fardo, um sacrifício, né? Entre eles a síndrome de burnout. Então, alguns paradoxos do mundo do trabalho no capitalismo contemporâneo. Nós temos
a precarização, por exemplo, do trabalho, o aprisionamento, a manipulação de alguns sistemas ou algumas formas de trabalho do nosso dia a dia. É importante que a gente procure, no nosso dia a dia, estabelecer descansos micros, não levar aquela rotina, aquele tempo todo realizando aquela atividade. Então, ter descansos micros, parar, tomar uma água. O descanso macro é o final de semana, é aquele feriado. Então, é importante que a gente dê esse descanso também para a nossa saúde física e emocional. Trabalhar bem no nosso melhor horário. Então, cada um de nós conhecemos um pouco, né? Como é que a gente funciona melhor? Será que eu funciono, eu consigo render mais pela manhã, à tarde ou à noite? Então, é importante a gente conhecer também esse funcionamento. Então, hoje, isso, inclusive, é uma causa, muitas vezes, de identificação de baixa ou alta produtividade. Tá? Então, a partir do momento que eu conheço qual é o meu melhor horário de trabalho, aquilo que eu consigo produzir mais, eu também vou conseguir identificar qual é o meu horário, justamente o meu horário de pico. Então, saber diferenciar. Então, trabalhar no nosso horário de pico é diferente de trabalhar demais. Então, nem sempre quando se trabalha demais quer dizer que você está ali produzindo o suficiente. E trabalhar é importante para que a gente possa ter alegria. Então, trabalho é importante que seja uma fonte de satisfação. Então, o dever cumprido traz paz para que a gente possa dormir bem.